Eu já tinha conversado com a senadora a respeito das consequências no seu estado, do Rio Grande do Sul, especialmente Charqueada, o Porto de Rio Grande. Acompanhei algumas iniciativas que foram tomadas por políticos do Rio Grande do Sul e encabeçados pela senadora Ana Amélia. Sei da participação também do senador Paim na luta pela preservação desses empregos. Cheguei a comentar que também no meu estado, meu caro presidente, este vendaval que se abateu sobre a maior empresa brasileira também está gerando o seu cortejo de mazelas, de sofrimentos. Na região, na cidade de Araçatuba, por exemplo, há lá um estaleiro contratado para construir barcaças para transporte de gás pela hidrovia. Fechou o estaleiro, ou está fechando. Várias empresas fornecedoras da Petrobras, e não me refiro apenas às empreiteiras envolvidas na operação, investigadas pela Operação Lava Jato, estão pedindo recuperação judicial, porque há um efeito dominó. Na medida em que a Petrobras não paga, atrasa pagamentos, os seus fornecedores vão também em cadeia atrasando os seus pagamentos, estourando os seus cronogramas de pagamento, e as coisas vão se complicando cada vez mais. Lembrando que a Petrobras, aliás, o setor de álcool, de petróleo e gás, responde por 13% do produto interno bruto do nosso país. De modo que o que está acontecendo na Petrobras afeta gravissimamente a economia brasileira, com repercussões sociais dramáticas sobre o emprego, e contribui para fazer com que a desindustrialização do Brasil, tema abordado pelo senador Medeiros ainda há pouco, vá conhecendo patamares cada vez mais fundos. A cada dia, novas revelações. O Brasil está agora em suspenso, esperando que o Ministério Público Federal apresente o nome dos políticos envolvidos no esquema de corrupção instalado na Petrobras. Mas a cada dia são novas revelações. Ainda hoje, o jornal O Globo noticia que, num centro de pesquisa sobre petróleo, que está sendo construído no Rio de Janeiro para aprimorar a tecnologia para a exploração do pré-sal, somente nesse centro de pesquisa foram 36 milhões de reais desviados. As cifras são essas sempre, 36 milhões, 200 milhões. Fala-se, o delator Barusco fala em 200 milhões de dólares desviados por obra e graça do senhor Duque, ex-diretor da empresa, para os cofres do Partido dos Trabalhadores, onde há gente honrada, gente que respeito, como presidente dessa casa, dessa sessão, mas que, evidentemente, está vivendo um drama moral gravíssimo. Pois bem, diante dessa situação, a presidente Dilma Rousseff faz uma declaração, numa entrevista rápida que concedeu 3 dias atrás, que é uma das coisas mais insensatas que eu já vi em toda a minha vida. Sinceramente, de uma insensatez única. Ela diz o seguinte: olha, a culpa por tudo isso é do Fernando Henrique Cardoso, porque começou a corrupção, segundo esse Pedro Barusco, ele começou a receber propina no final do governo do presidente Fernando Henrique. Então, tudo começou lá. Se tivesse sido investigado, nós estaríamos vivendo o melhor dos mundos. Ela disse isso. Essa senhora, a presidente da República, que foi durante 12 anos, seja como ministra de Minas e Energia, seja como chefe da Casa Civil e presidente da República, foi a pessoa que mais influiu nos destinos da Petrobras, ela e o presidente Lula. Será que, nesses 12 anos, eles que tiveram a faca e o queijo na mão
para investigar o que fosse necessário investigar do governo anterior, não teriam tido ocasião de levantar ali, pelo menos que fosse uma leve suspeita sobre o passado? E olha que na Petrobras o PT colocou quadros políticos aguerridos, testados na luta. Não estavam ali querubins, não estavam ali coroinhas. Estavam ali pessoas do tipo, pessoas do porte de um ex-presidente do PT, não é? Que coordenou a primeira campanha da presidente Dilma, um dos chamados Três Porquinhos. Estava ali o Gabrielli, quadro político do PT. Estava este Duque, pessoa indicada pelo ministro José Dirceu. Será que não lhes ocorreu verificar se havia alguma coisa irregular do passado? Eles que tinham a faca e o queijo na mão e que começaram o governo, já com Lula, verberando a chamada herança maldita, a suposta herança maldita. Agora descobrem isso, a partir de um relatório, de um depoimento de um dos delatores do esquema da Lava Jato, da Operação Lava Jato. Quando se lê as declarações, a transcrição das declarações do senhor Barusco, se nota ali que, efetivamente, ele diz que começou a receber propina no final dos anos 90. Mas diz também que ali a propina era recebida a título pessoal. Ele, funcionário corrupto desta grande empresa, para facilitar negócios, recebia propina. Ele confessa. Mas que a partir da chegada do PT ao governo, a coisa mudou em dois aspectos. No aspecto da quantidade e no aspecto da qualidade. Da quantidade porque passaram a ser somas vultosíssimas, mirabolantes, inacreditáveis. E da qualidade também, porque o que era antes uma corrupção e que empresas mantivessem sob o seu controle determinados negócios, pagando para isso um funcionário da Petrobras, num esquema de proveito pessoal deste senhor, passou a ser um método de governo, passou a ser uma forma de arrecadar recursos para partidos políticos que integram a base do governo, passou a ser um esquema metódico, organizado, meticulosamente, com regras, com porcentagens estabelecidas para partido A, partido B e partido C. Ou seja, instalou-se uma quadrilha tentacular para roubar dinheiro público em proveito de um projeto de poder, para a manutenção no poder, para a conquista do poder, de 2 governos, de 3 governos sucessivos, 4 governos, Lula 2, Dilma 1 e Dilma 2. Porque o Dilma 2 foi conseguido também com recursos, direto ou indiretamente, proveniente desta operação. Não nos esqueçamos que o apoio de determinados partidos políticos à sua candidatura não foi um ato de amor, de benemerência. Aliás, eu quero dizer a Vossa Excelência que conheço pouca gente entre aqueles que militam na política, inclusive no PT, talvez o presidente Paim seja uma exceção, que digam, olha, eu sou Dilma, eu acho que a presidente Dilma era realmente a pessoa talhada para governar o país. Não vejo entusiasmo, não vejo amor, não vejo paixão, essa paixão que move, que cimenta as adesões políticas. Uma boa parte desses apoios que ela recebeu se deveu, sim, a transações tenebrosas como essas que estão agora sendo reveladas na investigação do Lava Jato. Diante disso, a presidente parte para o ataque, depois de ter se consultado com seu mentor, o ex-presidente Lula, que deve ter sugerido a ela, olha, tem que partir para cima deles. Parta para cima da oposição. E ela, na falta, talvez desprovida do talento retórico do seu antecessor,
sai-se com essa. Olha, começou no governo Fernando Henrique. Que tenha havido corrupção no governo Fernando Henrique é possível, é claro. Pode ter havido corrupção no governo de Tomé de Souza, no século XVI. Mas corrupção sistemática, organizada, com este objetivo de manter e aprimorar e aprofundar um esquema de poder, esta é a criação de agora, desses últimos 12 anos. Penso que esta declaração se deve não apenas à insensatez, não apenas à tática política de tentar nos emparedar e nos acuar, de tentar nos intimidar, como, aliás, tentaram alguns próceres do PT nos últimos dias. Não sabem eles que não nos intimidam. Não sabem eles que nós não temos medo nenhum deles. Eu gosto muito dele. Mas eu acho que isso se deveu ao desespero. Porque a qualquer momento pode surgir uma delação premiada que transforme em dolo aquilo que pode ser atribuído a ela por culpa. O que é a teoria do domínio do fato? O ministro Dirceu foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal sob a tese do domínio do fato. Ele, como chefe da Casa Civil, teria pleno conhecimento e não teria agido com tomado as providências necessárias, inerentes ao seu cargo, teria sido conivente, teria estimulado um esquema de corrupção conhecido como mensalão. Em razão disso, ainda que não se tenha identificado nenhum recurso ilícito embolsado pelo ministro Dirceu, ele foi condenado. A quem Dirceu servia? Será que Dirceu fez isso da sua própria cabeça? Eu tenho certeza que não. Convivo com o ministro Zé Dirceu há muitos anos. Fui colega dele na Câmara dos Deputados, além de depois de ter sido amigo dele na juventude. E eu me lembro, logo depois da eleição do presidente Lula, de conversando com ele no plenário da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, ele ter dito que, na opinião dele, seria necessário fazer uma aliança formal, de papel passado, com o PMDB, para dar sustentação e estabilidade ao governo. Mas esse seu ponto de vista não foi aceito. E passou-se, então, a comprar no varejo. E o resultado foi a ação penal 470, chamado mensalão. Mas será que Dirceu agiu sozinho? Claro que não. Os senhores acham que Lula não sabia o que estava sendo feito? Cá entre nós. Evidentemente sabia. Evidentemente sabia. Poderia ter sido proposto impeachment contra o presidente Lula na época? Poderia. Havia elementos jurídicos para isso, inclusive o aparecimento a confissão por parte do seu marqueteiro, Duda Mendonça, de que havia recursos ilícitos no pagamento dos seus serviços de publicidade. Apenas as circunstâncias políticas não permitiam, não aconselhavam o estabelecimento, a instauração de um processo de impeachment. Porque todos sabem, o impeachment é um processo jurídico e político. É preciso ter um fato juridicamente relevante e comprovado. Mas é preciso também que haja uma maioria, pelo menos uma maioria absoluta de deputados para a decretação do impeachment e de senadores para a condenação. E na época não havia, e seria uma tentativa aventureira lançar-se naquele momento uma campanha pelo impeachment. Quero dizer aos senhores que não vejo, neste momento, condições para que a oposição se lance numa campanha pelo impeachment. Embora concorde com a tese esposada pelo jurista Ives Gandra, num artigo na Folha de São Paulo, em que ele afirma algo que está, aliás, na lei de improbidade, que é possível o cometimento de ações de improbidade administrativa por culpa.
quando o dirigente, no caso a presidente do Conselho de Administração, não toma as providências necessárias para estancar um processo que seguramente ela tinha todas as razões para conhecer. E teve todas as oportunidades para desfazer. Mas não creio que haja condições políticas para isso. Não acho desejável que haja isso. Eu quero que o Brasil possa, de alguma forma, se organizar para sair dessa crise. E eu sinto, meu caro presidente, que por essa declaração da presidente Dilma, que ela não sabe o que fazer. Nós estamos sem governo, essa é que é a realidade dos fatos. A presidente Dilma se elege, nomeia um ministro da Fazenda, Joaquim Levy, que parece ser o único dos ministros. Quero dizer a bem da verdade que vejo o nosso colega Eduardo Braga ali se esfalfando para tentar remendar um desastre que foi promovido pela presidente naquela mudança que fez no regime jurídico da produção e da comercialização da energia elétrica no Brasil, além, evidentemente, dos fatores climáticos. Mas parece que ele é o único ministro. E o que diz o ministro da Fazenda? Ele diz o seguinte, e disse numa reunião recente em Washington, durante o Carnaval: o momento agora é de desfazer algumas medidas recentes que desequilibraram as contas públicas brasileiras. Por exemplo, cortes de impostos que derrubaram a arrecadação. O país deve deixar as medidas anticíclicas para trás. A política monetária vai se tornar mais restritiva mais cedo e mais tarde. Todos lamentam, não é um discurso meu, não, é do ministro da Fazenda. Todos lamentam que o crescimento tenha desacelerado e que a economia pode ter até encolhido no ano passado. As projeções para este ano do PIB são também negativas. Recentemente, a relação dívida bruta e produto interno bruto subiu de 50% do PIB para 64% do PIB. Os aportes do Tesouro Nacional ao BNDES devem ser abandonados, deve se voltar à normalidade e deve haver maior transparência fiscal para garantir a credibilidade junto aos investidores e analistas. Essa é a opinião do ministro da Fazenda, expressa em Washington durante o Carnaval e também, no mesmo sentido, no mesmo teor, constam do relatório do Tesouro Nacional, que foi divulgado no dia 11 de fevereiro. Eu já dou a parte, Vossa Excelência, um minutinho só, também ao senador Medeiros. Peço apenas um minuto para concluir esse passo. Eu estava nervosa porque outro dia eu tentei, eu não consegui, o senhor não me deu a parte. Não, mas agora faço questão absoluta. Ora, o ministro da Fazenda faz um diagnóstico duro, realista, da herança maldita que recebeu do primeiro governo Dilma, fala na condição do ministro do segundo governo Dilma. E o que a presidente diz a esse respeito? Ela continua na cantilena de que os problemas da economia brasileira se devem a fatores externos. Ou seja, é um governo absolutamente desvinculado da realidade. É um governo que perdeu o pé. É um governo que não tem norte, não tem rumo, um governo que não sabe para que existe. Aliás, no dia 27 de dezembro, um ex-porta-voz do presidente Lula, um cientista político, André Singer, disse o seguinte: a presidente parece uma personagem de Kafka, condenada a cumprir um papel que sabe não ter sentido. Essa é a situação que nós estamos vivendo. Um país sem governo, uma crise econômica grave, uma crise social que se anuncia e que seguramente vai acontecer porque o desemprego vai aumentar, a recessão vai se agravar. Uma crise política, consequência do petrolão, mas também consequência da aventura da presidente da República, que estimou ser possível descarnar o PMDB, valendo-se de partidos, digamos assim, estimulados por ela. E o resultado
é que o PT já tem um candidato à presidência em 2018, que é o presidente Lula, e o PMDB também tem um candidato à sucessão presidencial dela. 2 meses de governo, os 2 maiores partidos da base de sustentação já têm candidato à presidência da República. Senhores, senhoras, nós estamos vivendo um momento gravíssimo na vida política do nosso país, e eu sinto e lamento que a presidente não tenha outra, ou não lhe ocorra nada além de tentar acuar a oposição, como se ela pudesse nos meter medo. É isso que é inacreditável. Eu sou a parte da senadora Anabelle, em seguida do senador Medeiros. Senadora Luiz, Vossa Excelência tem uma clareza para expor, e eu primeiro quero cumprimentá-lo, porque partilho também da opinião de Vossa Excelência sobre a questão do impeachment. Acho que o trabalho que as instituições estão fazendo, fazer uma CPI aqui também, que seria natural, mas a Câmara já tendo iniciado, eu penso que o trabalho já está bem adiantado pela instituição adequada, que é a Polícia Federal, agindo republicanamente, o Ministério Público e o Poder Judiciário na figura do juiz Sérgio Moro. Eu queria lembrar ao senhor, a propósito dessa declaração, que eu custo a crer que o ex-presidente Lula tenha aconselhado. Eu fico mais com o João Santana, que tenha dito isso para ver se cola, né, a versão essa. Não fui eu, foi o Fernando Henrique. Aliás, o Fernando Henrique está com uma costa bem larga, né, porque tudo foi ele, né? Mas isso vem também de uma entrevista famosa que foi dada em Paris, nos jardins em Paris, de um hotel da Embaixada Brasileira, em que o então presidente, ao falar sobre Caixa 2, dizia que todos faziam. Então, estar o partido fazendo, estava apenas, digamos, dividindo o butim da questão do... É a banalização do mal, na expressão de Hannah Arendt. Isso aí. E ela sábia para nos ensinar tudo da política, das boas e das más políticas. Então, o que agora está se fazendo é praticamente repetir aquela versão, não. Só que agora se tenta imaginar que a sociedade brasileira vai engolir essa explicação sobre o que está acontecendo na Petrobras. E aí é que está o grave erro. A sociedade brasileira está de um grau eu diria, de exasperação, de fiscalização, de atenção a tudo o que está acontecendo, porque está batendo a porta de todos, senador. Todos estão sentindo, seja no bolso, seja no emprego, seja na vergonha, seja em todos os aspectos do que está acontecendo em nosso país. Então, nós temos a obrigação moral de assumir aqui uma visão crítica, como Vossa Excelência está fazendo, com responsabilidade, com muita responsabilidade, capaz de dizer, acho que não é o caso de impeachment, embora existam fundamentos, mas não é o caso, porque estamos trabalhando por um outro viés, pela área institucional, para resolver esse problema. De uma vez por todas, apurar os responsáveis em qualquer área. Tem gente no meu partido? Tem, e a mesma régua que eu quero que julgue os outros tem que ser usada para o meu partido em primeiro lugar. Então, nós não podemos ser tolerantes com o erro, com o desmando, com o que está acontecendo, porque é um crime o que está se fazendo com a Petrobras. É um crime. O que Vossa Excelência falou sobre o reflexo lá no seu estado de São Paulo e em todos os outros estados... Veja o Rio de Janeiro, a tragédia que é o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro que paga por isso. Então, tudo isso... E as refinarias que foram canceladas no Ceará, no Maranhão? No Rio Grande do Sul, não refinarias, não. E quanto custou isso? Onde está enterrado esse dinheiro? De áreas nobres, que agora estão lá apurando prejuízos, todos os prejuízos. E mais a credibilidade, citada aqui pelo senador Medeiros há pouco, sobre a questão da credibilidade. Então, eu queria cumprimentá-lo, primeiro, por isso, mas dizer que o ex-presidente Fernando Henrique vai ainda pagar muito, né, muitas contas que ele não deve, mas que, lamentavelmente, não se pode acreditar que a sociedade brasileira vai engolir mais essa. Agradeço muito a parte de Vossa Excelência e me penitenciarei sempre por não ter concedido aquele à parte na outra sessão, porque sempre Vossa Excelência enriquece os meus pronunciamentos e os torna cada vez... E realmente eu quero colocar no meu currículo vitae que
frequentemente sou aparteado por Vossa Excelência. Senador Medeiros, por favor. Senador Luiz, certa vez, ainda quando muito jovem, lendo o livro Revolução Impossível, do Luiz Mir, em que tem um capítulo sobre Vossa Excelência, e eu não o conhecia ainda, mas um deputado amigo, qual eu comentei a respeito, ele me disse, olha, você ainda um dia vai ter oportunidade de ver esse homem falando, ele fala como música. Obrigado. E eu estou vendo aqui que realmente é verdade. É uma honra. Permite só uma lembrança. Certa vez eu estava em São Paulo, caminhando por uma rua, ali perto da Faculdade de Filosofia, junto com Augusto Boal. Nós íamos para o Teatro de Arena, descendo a Rua Major Sertório. E umas mocinhas vinham à nossa frente, comentando o resultado de uma prova que elas haviam, um exame que elas haviam se submetido ali há pouco, sobre literatura. E uma delas perguntou, o que caiu na sua prova? Ela disse, caiu Augusto Boal. E o Boal, ouvido. E você acertou? Eu não sabia nada. Mas então você encontrou meu nome ali no livro do Luiz Mir. Um capítulo inteiro. Obrigado, muito obrigado. Senador, o senhor explanou muito bem aqui e falou um termo muito correto. Quando eu vi a declaração da presidente Dilma, eu fiquei estarrecido. Me pareceu que é um desvinculamento total da realidade. Eu tinha me pronunciado na tribuna semana passada, justamente falando as mesmas palavras que Vossa Excelência colocou aqui. Eu não via ainda clima para impeachment, para se falar em impeachment, visto que eu não estava vendo a presidente Dilma, não via as digitais dela e não via ela dentro desse rolo todo. E eu até esperava que, quando ela se pronunciasse, senador, que ela pudesse nos dar uma declaração firme, uma posição, um rumo claro para o país, o que a população está esperando. Olha, nós vamos doer a quem doer, nós vamos limpar isso aqui. Vamos aproveitar essa oportunidade e sanear essa empresa que é grande patrimônio nacional e dar um rumo claro. Mas, infelizmente... Como pode dar rumo quem não o tem? Mas o que aconteceu? No meu entender, a presidente Dilma pulou para dentro da coisa, para dentro do turbilhão, com pés e mãos e todas as digitais. Porque jogar para o passado não é o caminho, não era o que se esperava. E aí a gente começa a rememorar, a fazer uma linha do tempo das coisas que ocorreram. Eu me lembro do depoimento daquela moça que disse que recorreu a todas as instâncias e a pessoas muito próximas da presidente Dilma, a senhora Venina, quando ela tenta levar isso a ponto e essa menina é mandada para onde? Para o outro lado do mundo, olha, vai estudar e fica aí. Isso são variáveis que precisamos colocar. Depois vemos o ministro da Justiça se reúne ali num ponto que a gente já tinha experiência, esse filme a gente já tinha visto, que o Ministério da Justiça, infelizmente, em determinados momentos de crise, parece que vira antes sala das estratégias. E o ministro da Justiça recebe essas pessoas, advogados, e quis fazer parecer para o país inteiro que foi a coisa mais normal do mundo, e não foi. Não foi. Se é legal, foi moralmente questionável, por quê? Principalmente pelo que vazou depois. E a gente já convia aqui que política não tem segredo. Política não tem segredo. Eu acho que foi feito para vazar. Esse encontro é daqueles que são feitos para vazar. Pois é. O que aconteceu? As revistas, os folhetins colocaram, olha, semana que vem vai vazar alguma coisa da oposição. Ora, gente, nós temos que estar preocupados em resolver, pôr esse país para andar, colocar, sanear essa empresa, mas não. O negócio aqui parece que é colocar uma cortina de fumaça. E aí, por incrível que pareça, quando ontem eu assisti no Fantástico, eu escuto já denúncias requentadas de quase um ano atrás sobre membros da oposição. Ora, já confirmando
os desmentidos que tinham dito aqui que a revista tinha lado e que a revista era mentirosa. Mas a revista tinha falado, olha, próxima semana, coisas que tinham sido conversadas nessas reuniões. São fumaças que saem. Aí eu vi ontem, senador, uma declaração direta, parecendo um Magueri, chute direto do karatê, do senhor Paulo Okamoto. Ao ser perguntado sobre o que teria acontecido, ele foi de uma declaração cristalina, mais cristalina impossível. Ele disse, olha, em tese era o seguinte, chegava para a empresa e dizia o seguinte, você está ganhando dinheiro, não está? Está tendo lucro, não está? Estou. Então, você dá, o que custa você passar um pouco aqui para o partido? Isso que em tese é o que acontecia. Mas o caso é que parece esclarecer, parece ser normal isso, mas não é. Quando a gente, pela boca das pessoas que delataram, disseram que essas empresas não entraram para esses negócios, para ter esses lucros, pelas vias normais. Foi através de informações privilegiadas, através de vício em licitações. De cartel. Exato. Através, como a Avenina mesmo diz, de licitações, né, não pelo procedimento normal. Então, o que acontece? Todo esse bolo aí, a presidente vai e diz, não, isso aí, mas o acusado Barusco disse que aconteceu, foi lá no início do Fernando Henrique. Bom, mas tudo bem. Então, se o que Barusco diz que começou a corrupção no início do Fernando Henrique, o que a presidente fez foi validar de cima e embaixo. Até agora eu vi aqui as pessoas negando aqui nessa tribuna de que é um bandido, que não se dava crédito. Mas a presidente veio e chancelou. É verdade. Chancelou como verdade o depoimento do senhor Barusco. Então, me preocupa agora, porque eu vi aqui meio que querer jogar para a oposição de que é golpismo falar em impeachment, é golpismo falar sobre esse tema, mas, na verdade, isso está mais corrente nas bocas das pessoas por um fato também, senador. O senhor falou aqui que, na época, o presidente Lula não sofreu impeachment, nem foi indicado impeachment por questões, porque tinha parte jurídica, né? Tinha fato determinado e tudo, mas não havia condições políticas. E é verdade. Ele detinha a solidariedade não só dessa casa como da Câmara, como detinha a solidariedade da população. Você via isso na rua. As pessoas não queriam acreditar, não queriam aquilo. Puxa, com Lula não. Mas eu vejo uma situação diferente. A presidente Dilma está perdendo a solidariedade, a única solidariedade que lhe restava, porque eu cheguei aqui há poucos dias nessa casa, senador, e eu não tenho visto que ela tem a base, mas eu não vejo que ela tenha a solidariedade da casa. O senhor falou muito bem, talvez alguns fiéis seguem a presidência sem nenhum outro, segue por ideologia partidária, por questão de fidelidade partidária, mas não a segue, ela não tem a solidariedade. E está muito próximo, Você já ouve nas redes sociais esse rumor, a voz rouca das ruas já falando dessas coisas. E ela teve a grande oportunidade de vir e pôr um ponto final. E falar, não, aqui tem um rumo. E ela diz o quê? A culpa é do Fernando Henrique. Então... Assim como a situação econômica se deve a uma conjunção de fatores externos. Então, mesma linha. Já finalizando, senador, eu penso o seguinte, nós precisamos agora, nessa casa, começar a dar suporte a essa equipe que está fazendo essa investigação. A senadora Ana Amélia colocou aqui muito bem de que que a casa, que o judiciário, que o Ministério Público já está conduzindo muito bem. Mas eu noto que começa a haver manobras, e tomara que eu esteja errado, mas esse acordo feito, que começa a ser feito, já havia justiça propondo acordo de delação para essas empresas, para que pudesse aclarar os fatos, e vem de repente, por uma outra vertente, o executivo fazendo esse acordo de leniência. Eu creio que a casa tem que ficar muito atenta, porque me parece que está querendo haver um jump aí nessa equipe do juiz Sérgio Moro e no Ministério Público.
porque e eles vão precisar muito. Eu vejo que se a casa, mesmo que a casa não faça uma CPI aqui, mas é importante, e eu acho que nem deva fazer, porque já está sendo investigado ali muito bem por eles, mas vão precisar do suporte político aqui, porque me parece que essa cortina de fumaça, ela está mais densa do que a gente pensava. Parece que está havendo uma orquestração total para dizer, olha, isso aí não foi nada, a culpa é do Fernando Henrique, vamos lá tocar e continuar o barco. Muito obrigado, senhor. Eu que agradeço a parte de Vossa Excelência, que além de me confortar no apoio quanto ao fundo da minha intervenção, foi também muito útil para quem nos ouve, por trazer à baila muitos fatos que ilustram a tese do raciocínio que é meu e que é seu. Ouço a parte do meu líder, senador Cássio Cunha Lima. Senador Aloysio Nunes, eu só pude ter o privilégio de ouvir uma parte do seu pronunciamento e faço, portanto, a parte de uma parte. Mas como nós nos comunicamos por telepatia, eu tenho certeza que Vossa Excelência acabou tomando conhecimento de tudo. Temos muita sintonia, sem dúvida. Mas antes de breves comentários sobre o pronunciamento lúcido de Vossa Excelência, o que é absolutamente comum, é registrar que o Brasil precisa de personalidades como a sua, que possuam caráter, firmeza e clareza em suas posições e que tenha maturidade suficiente para enfrentar esse momento que é grave. O momento que o Brasil vive é extremamente grave porque a conjunção de problemas, se olhados isoladamente, já seriam situações preocupantes e, quando somados, então, ficam quase que explosivos. Porque estamos diante de uma crise econômica que foi provocada pelo próprio governo. Eu disse semana passada que uma das grandes diferenças, ou a grande diferença do presidente Lula para a presidente Dilma, é que o primeiro sucedeu a Fernando Henrique Cardoso e a segunda sucedeu a ela própria e herdou o caos que ela provocou. Neste ambiente de ameaça do emprego, hoje, em 7 estados do Brasil, estradas fechadas, paralisadas, no protesto de caminhoneiros em relação à alta do combustível e outras reivindicações. Uma deteriorização ética por completo do governo. E quando, depois de 2 meses de silêncio obsequioso da presidente da República, quando ela se dirige ao Brasil e ao país, vem com data máxima vênia, pela expressão mais forte, com um tapa na cara do povo brasileiro, zombando na nossa inteligência, ao tentar atribuir a culpa ao governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, e se assim fosse, talvez ela deveria ter atribuído as responsabilidades a Getúlio Vargas, que foi quem criou a Petrobras. Uma postura que não contribui em absolutamente nada para que possamos solucionar os problemas que estamos vivendo. Afora isso, uma base política rebelada, porque todos os graves problemas, senador José Medeiros, que o governo tem enfrentado, tanto no Senado e principalmente na Câmara Federal, vem da base que esteve esses anos todos habituada a ser mantida no toma lá da cá, no patronalismo político, nesse aparelhamento do Estado brasileiro que a sociedade já não suporta mais bancar. Porque, diante de tantos desmandos na economia, dessa grave doença fiscal que o Brasil vive, é o trabalhador e o contribuinte brasileiro que é chamado a tomar o remédio. O governo está doente e é o trabalhador e o contribuinte brasileiro que está sendo chamado a tomar o remédio amargo. Com aumento de tributos, com elevação da carga tributária, sem que o governo apresente uma única medida real, concreta, de diminuição do seu tamanho, de eficiência, de redução de sua estrutura
e de sinalização mínima que fosse de fim do aparelhamento do Estado. Ou seja, um partido político aparelhou o Estado brasileiro, inchou esse Estado, gasta de forma desmedida, de forma descontrolada, sem nenhum planejamento, faz um rombo fiscal sem precedentes na nossa história recente e chama o trabalhador, chama o contribuinte para tomar um remédio da doença que o governo provocou. Então, o cenário é muito grave, porque, diferentemente do que aconteceu durante o período do presidente Lula, e Vossa Excelência foi muito lúcido nessa análise, havia, àquela altura, base popular de sustentação do governo. Foi quando, também na semana passada, ocupei a tribuna que Vossa Excelência ocupa nesse instante, para chamar a atenção com muita responsabilidade, com muita serenidade, que queda de popularidade não é motivo de impeachment. Claro. Não se trata disso. Mas é preciso que o governo possa tratar a sociedade com o mínimo de respeito e tratar também a oposição com respeito. As tentativas que se anunciam de intimidar a oposição não irão funcionar. Nós não vamos nos intimidar, nem vamos permitir que a luz seja apagada pelo governo para que no escuro todos fiquem iguais. Não. Na República, a luz será sempre a verdade. E nós vamos fazer o nosso papel, e para concluir o meu à parte e não interromper o brilhante pronunciamento de Vossa Excelência, quero, senhor presidente, senador Paulo Paim, comunicar à Casa que estou apresentando um requerimento de informação dirigido a Sua Excelência, o Ministro de Estado da Justiça, realizando algumas indagações para que possamos esclarecer definitivamente o episódio polêmico da audiência secreta. Já que Sua Excelência fez crer a todos que é rotina na sua agenda receber advogados e que isso, portanto, não deve causar espécie, e a mim não causa, porque sou advogado e defendo o livre exercício da profissão dos agentes, dos operadores do direito, o que causa estranheza, aí sim, são audiências secretas, audiências que só são reveladas quando a imprensa as anuncia. Então, estou indagando ao senhor ministro, nos últimos 3 anos, a contar da presente data, quais advogados de investigados pela Polícia Federal e cujo caso já esteja em sede judicial o ministro recebeu em seu gabinete. 2. Quais são os nomes das pessoas que foram atendidas nesse tipo de audiência? 3. Quais as datas e horários por essas audiências, que essas audiências ocorreram? 4. Quais os assuntos foram tratados? E assim vou numa série de questionamentos para que nós possamos ter o esclarecimento à sociedade que existe equidade, existe equilíbrio no trato de todas as demandas que possam estar sendo alvo de investigação da Polícia Federal ou mesmo em sede do Poder Judiciário. Com isso, vamos aprofundar esse debate. Tem um outro requerimento, senhor presidente, eu aproveito a parte para já dar ciência à mesa, que faz indagações sobre a suspensão do programa Minha Casa Melhor, e, concluindo, peço que sejam incluídos nos anais desta Casa um brilhante artigo publicado, salvo engano, hoje, já na data de hoje, do jornalista Ricardo Noblar, onde o título do artigo é Não Diplomático, o Brasil de Dilma e Lula, que nos remete a outro problema grave que estamos vivendo, que é o equívoco que o governo da presidente Dilma vem praticando na nossa diplomacia. O episódio do não recebimento do embaixador da Indonésia é algo que é difícil de ser classificado. O endosso de tudo o que está acontecendo na Venezuela é algo difícil de se acreditar. Então é nesse ambiente, senador Aloysio, que nós estamos vivendo, e é nesse ambiente que o Brasil precisa de homens com a sua maturidade, com a sua responsabilidade, sua vivência, seu patriotismo, seu espírito público, para que nós possamos ter condutores para a saída dessa grave crise que o Brasil vive nesse instante. Cumprimento Vossa Excelência pelo pronunciamento e por toda a sua trajetória de serviços prestados ao nosso país. Muito obrigado, Luiz, permita só que eu responda que os seus requerimentos serão recebidos e encaminhados na forma do regimento. Muito obrigado pelo seu aparte, meu caro amigo, meu líder. Vossa Excelência, com 2 meses de liderança,
já se afirma como um dos grandes líderes partidários que essa casa já conheceu. E, para mim, não é surpresa nenhuma. Mas, além dos fatores que o senhor elencou, fatores convergentes que levam ao volume da crise que nós estamos vivendo hoje, há um ingrediente novo, que é a saturação da opinião pública, que já veio à luz nas manifestações do ano passado, sob a alegação do protesto contra o aumento das passagens de ônibus, mas que acabaram catalisando todo o descontentamento do nosso povo pelo fato de viver num país onde a cidadania não é respeitada. Para resumir, nós estamos agora vivendo um momento semelhante a este, a manifestação que deverá ocorrer no próximo dia 15. Manifestação grande, uma manifestação que não é dirigida por nenhum partido político, uma manifestação que não tem nenhuma liderança conhecida, que não tem um programa claro. É claro que alguns defendem o impeachment da presidente Dilma, mas defender o impeachment significa, no fundo, quer dizer o seguinte: nós não aguentamos mais viver num governo que não governa, num governo que não dá resposta aos problemas do nosso país. É uma manifestação de descontentamento muito grande e que a presidente acaba por polarizar, acaba por atrair para ela, com manifestações como essa aqui, nos referimos ainda há pouco, de provocação da oposição a respeito da Petrobras. Me faz lembrar o episódio do presidente Collor, já naquele momento de uma campanha pelo impeachment, ele fazer uma convocação para que as pessoas venham à rua para apoiá-lo. Evidentemente, o tiro saiu pela culatra. Não é? É uma coisa, nós estamos vivendo algo semelhante. Por isso, meu caro líder, a minha preocupação de duas ordens. Primeiro, como a oposição se conduz nesta conjuntura tão grave e tão melindrosa. Segundo, qual será o nível do nosso diálogo com as demais forças políticas? Nós não podemos, como disse Vossa Excelência ainda na semana passada, aderir à tese de que o impeachment é golpe. Não, o impeachment é algo que está previsto na Constituição, mas não pode ser aplicado de qualquer forma. Não é? Já dizia, o Lênin dizia o seguinte: não se pode brincar com a greve geral, não se pode brincar com o impeachment. Não é um instrumento a ser chamado em função da queda de popularidade de um governante. Mas, por outro lado, não se pode desconhecer o vigor da oposição, o vigor da oposição popular. Nós temos que dialogar com essa oposição sem tentar tutelá-la, mas estimulando, estando presente. Eu estarei presente no dia 15. Com as posições que tenho. Agora, por outro lado, nós precisamos ter também a preocupação e a cautela institucional. Porque não nos esqueçamos que nós temos apenas 2 meses do atual governo. Faltam ainda 3 anos e 10 meses para terminar um governo que já está velho, por esgotamento de liderança, por esgotamento de ideias, de propostas, por incapacidade de fazer política, por incompreensão do papel pedagógico que um presidente da República exerce num país presidencialista. 3 anos e 10 meses. Governo novo, ideias novas, dizia ela na campanha. Que ideias novas? É um governo novo que envelheceu e que precisa chegar ao final. Nós não queremos a interrupção catastrófica desse governo. Isso nos leva a ter um grau de diálogo com as demais forças políticas que, evidentemente, não significa qualquer tipo de abrandamento da nossa oposição às medidas concretas que o governo toma.
Essas medidas do chamado ajuste fiscal merecerão o nosso voto contrário. Porque, como diz Vossa Excelência, são medidas de curto prazo sem que o presidente apresente uma visão estratégica. E daí, depois, o que vai acontecer? Põe o ministro da Fazenda para propor o ajuste com algumas medidas que algumas delas são apenas um tiro no pé, na medida em que você corta despesas, aumenta despesas com o aumento da taxa de juros, tornando mais gravosa a administração da dívida interna, mas sem apontar nenhum horizonte de saída. E depois? Como é que nós vamos fazer? Então, não esperem de nós nenhuma atitude de complacência em relação às ações concretas do governo. Pelo contrário, não nos intimidam, como diz Vossa Excelência e como já disse. Vamos continuar nossa oposição absolutamente intransigente. Mas precisamos ter um nível de diálogo com as demais forças políticas responsáveis, inclusive com o PT, porque não acredito que todos os membros do PT entrem nessa cantilena de que agora vamos partir para cima deles. Deve haver gente, seguramente estou falando na presença de um deles, Vossa Excelência, que tem preocupações com os rumos do nosso país. Teria cabido a presidente da República um papel federador da política. Um presidente da República não pode ser chefe de facção. Um presidente da República, a rigor, deveria se desfiliar do partido político pelo qual foi eleito para poder ser o presidente de todos. Agora, o presidente se comporta como se ela estivesse ainda em campanha, chamando a oposição para a briga. Por isso é que eu, infelizmente, não posso esperar nada que venha da presidente da República no sentido de criar um clima favorável a um tratamento institucional tranquilo dos problemas que nós estamos vivendo. Mas precisamos ter, e eu sei que esse é o pensamento do meu líder, é o pensamento do presidente do nosso partido, um diálogo responsável com os demais partidos políticos para ver como é que nós vamos carregar essa cristaleira no ombro durante mais 3 anos e 10 meses, para que ela não caia, não se patife, não quebre tudo, porque seria a pior das tragédias. Enfim, senhor presidente, agradeço imensamente a complacência de Vossa Excelência com horários, a partes que recebi, e desço da tribuna revigorado pelas opiniões que recebi dos meus ilustres colegas que me apartearam. Muito obrigado. Senador Luiz